O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura de Josué hoje inicia um momento tão esperado. A chegada na terra prometida do Antigo Testamento, que é Israel. Então olha só, vamos lá. Eu disse que sempre o Antigo aponta para o Novo Testamento, né? Deus disse assim: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Vejamos bem. Hoje vou exaltar-te, Josué. Quem que exalta os santos? Aqui é Antigo Testamento, a gente não coloca como santo, porque eles não são 100% exemplo. Mas quando tem um santo que é lembrado por séculos e séculos, quem que exalta o santo? Deus. Por quê? Porque se você deixa que o Espírito Santo haja na sua vida, e você se torna um santo, quando Deus te exalta, você glorifica quem? Quem te exaltou, óbvio. Então um santo, que é lembrado por séculos e séculos, exalta, glorifica Deus. É, mais uma vez, ridículo achar que o santo, que foi feito por Deus, que deu a vida por Deus, que morreu por Ele, e que recebeu a graça de Deus, e hoje a glória no céu, colocar o santo contra quem o fez santo. Não tem a mínima lógica. Mas até hoje essas bobagens perpetuam na história, né? Depois, tu ordena aos sacerdotes que levem a Arca da Aliança. Qual era o poder do povo? Lá tinha povos cananeus, arameus, os gigantes, tinha tudo quanto é tipo de povos que eram mais fortes do que os povos, além dos judeus estarem no deserto, né? Qual era o poder que eles tinham? Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança dentro?
As tábuas da lei. A Arca da Aliança. Então, peraí. Eles usaram a Arca da Aliança, depois vocês vão ver que abre o Rio Jordão. E o que eles usaram no cerco de Jericó para derrubar as muralhas? A Arca da Aliança com as tábuas da lei. Não foi? Eles usavam, não era a Arca da Aliança para dar a volta? Sim ou não? Depois vocês vão ver em Josué, lá 6. Ora, a Arca da Aliança é prefiguração de quem? Maria. E as tábuas da lei? Jesus. Então hoje, quais são as duas armas que se equivalem à Arca da Aliança e às tábuas da lei? Rosário, Eucaristia. Por isso que o Papa João Paulo II, nos últimos anos lá, fez 2 encíclicas fortes. Rosário Virgenes Maria, Rosário da Virgem Maria e De Ecclesiae Eucaristia, né? Sobre a Eucaristia. Então hoje, para enfrentar os nossos inimigos grandões, quem são nossos inimigos grandões hoje? Os cananeus? Os arameus? Quem? Quem? O pecado, sim. Mas o pecado não é... O pecado é uma luta nossa aqui, mas se for para pensar em inimigos vivos, quem são? Os demônios. Satanás. É Satanás que não quer. Gente, é porque a sociedade está tão fora, tão distante da verdade, que o povo hoje vive sem pensar que tem que combater Satanás. E Satanás entra em todos os âmbitos. Ontem, no velório, na hora que eu estava saindo, tinha um lá de São João que estava aí não ia, voltou aí, parou. Aí eu disse, mas vai para o inferno mesmo. Vai para o fogo do inferno mesmo, não quer saber de Deus mesmo. Aí ela disse, enquanto uns rezam, outros têm que trabalhar, padre. Desde quando? No domingo, 1h30 é grande coisa. Né? Então você vai trabalhar? Trabalha. Porque depois, não sei nem se você vai gritar tanto, eu não sei se você vai ter tempo para você fazer algum trabalho, não. Além das gritarias, desespero, choro, ardor, fogo, para sempre. Igual eu atendo, já falei 1000 vezes, canso de atender gente aqui que chega revoltado porque a família foi destruída, o pai e a mãe depois de velho fica pulando cerca, separando, brigando, esposa chifra, ou vice-versa, o marido, filho na droga, filho que não quer saber da família, aí vem aqui chorando, dizendo que é um trabalhador honesto a vida inteira, e quando eu vou investigar, não ia na missa dominical, não rezava um texto, não lia a Bíblia. Eu disse, prepara-te, que ele vai te moer. E às vezes isso é até uma família que apanha tanto nessa vida, é até vantagem. Sabia? Família que não frequenta igreja, que não reza direito, se apanhar demais nesse mundo, se agradece, porque deve ter alguém rezando por vocês. Que é muito melhor do que morrer direto e ir para o caldeirão. Muito melhor. Então, não brinquem, gente. Não brinquem. Essa vida passa rápido. Essa vida passa rápido, né? Mas quem avisa, amigo é. Depois, na hora do julgamento, na hora que tiver todo mundo gritando, querendo 1 segundo para fazer uma confissão, já era. Não tem mais tempo. O seu tempo é agora. Não vai voltar o tempo. Né? Então, a Arca da Aliança, hoje, é Nossa Senhora. E as tábuas da lei, a nova lei, é Cristo, é a Eucaristia, a lei que foi colocada dentro de nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que aponta Cristo, né? E aí, passaram aí sobre o Rio Jordão, chegaram depois a gente vai ter a continuação. E no Evangelho? O Evangelho fala do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Por quê? Porque Deus parte do princípio que Ele nos perdoa. Nós ferimos a Deus todos os dias. Um pecado
já não tem como nós restabelecermos justiça por nós mesmos. Por quê? A dignidade de Deus é muito maior que a nossa. A única forma de restabelecer justiça em um pecado, nós temos milhares, né? Mas um pecado, a única forma de restabelecer justiça é aqui, nos sacramentos. É só Jesus que tem força para restabelecer justiça. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então o que Jesus faz? Pega os nossos pecados, coloca nas suas costas e redime diante de Deus. O que você está dizendo, padre? Vou explicar aqui. Justiça só é possível entre pessoas da mesma dignidade. Por exemplo, dois seres humanos aí, a mesma dignidade, um fere a justiça do outro, aí você vai lá e restabelece a justiça. Mas há relações que não tem como você pagar a injustiça. Por exemplo, não vou nem falar de Deus, os pais. Vocês nunca vão pagar o que seus pais fizeram. Te deu a vida, te sustentou toda a infância. Então, quando você fere um pai e uma mãe, por isso que honrar pai e mãe é o 4º mandamento. Também é mais grave do que matar um ser humano. Assim como faltar missa domingo é mais grave que faltar um ser humano e mais grave que desonrar pai e mãe. Porque o 5º mandamento é não matar. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. O 3º, não faltar missas domingos e dia de festas. Então, por que é mais grave? Porque o seu pai e sua mãe deu a vida. E eu já estou cansado de ver filho cobrando juro do papai e da mamãe. Juros. Né? Sem contar os filhos que pegam a aposentadoria do pai, fazem empréstimo consignado e deixam eles na lona. Isso é um crime. Crime, viu, seu filho que está me ouvindo? Vou falar filho da mãe, não, porque não pode xingar. Você faz um crime. Cansei de atender pais idosos passando por dificuldade, porque o filhinho foi lá fazer um empréstimo consignado. Porque seu pai, sua mãe, depois de velho, já precisava ter paz, né? Isso é roubo. Isso é roubo. Cobrar juros de pai e assim por diante, pai e mãe. Tudo bem, existem alguns pais que são imprudentes na parte financeira e os filhos têm que tomar alguma atitude para não deixar acabar tudo, né? Tem casos e casos, eu estou falando de uma forma geral. Você nunca paga a dívida com seu pai e sua mãe, nunca. Por isso que não existe justiça entre filho e pai. Existe piedade, virtude da piedade, que é uma derivação da justiça. Certo? Com Deus, não tem nunca como você restabelecer justiça, porque Ele te deu tudo. Então, não tem como você restabelecer justiça de um pecado. Com Deus, a gente tem a virtude da religião. Quem restabelece a justiça é Jesus, porque Jesus é Deus. Então, Jesus toma os nossos pecados e fala, não, Pai, eu redimo o pecado deles e restabeleço a justiça. Por isso que, desde o pecado de Adão e Eva, ninguém entrou no céu, porque ninguém era capaz de restabelecer justiça com Deus. Então, o homem ficou separado de Deus até Jesus vir. Entende isso? Não? É difícil de entender isso? É. Lembrem-se, justiça precisa de ter mesma dignidade. Ok? Se não tem a mesma dignidade, não é justiça, é outra coisa. Com Deus é religião, com os pais é a virtude da piedade. Nós nunca vamos pagar o que os pais fizeram. Bem, e aí Jesus conta uma parábola. Que tinha um empregado que devia muito para ele, e ele perdoou, que é no caso nosso com Deus, e Deus nos perdoa. Toda vez que você confessa um pecado grave, você é perdoado, você tem a certeza disso. Ah, eu confesso direto com Deus. Que certeza que você tem? E outra coisa, a confissão, ela é sobre sacramento. Eu ajo em persona Christi. Tem que ter sucessão apostólica. Foi quem Deus escolheu. Primeiro, para você ser mais humilde, de reconhecer diante do ser humano. E depois, eu vou agir na pessoa de Cristo para absolver.
Então, Deus perdoa sempre quem quer, né? O pecado contra o Espírito Santo é você não querer o perdão, ou você achar que você não está certo, aquela pessoa orgulhosa. A síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim, né? Terrível, terrível. Isso é um mal espiritual. E aí o empregado é perdoado e alguém deve para ele. O que ele faz? Bate no outro, que é o que nós fazemos muitas vezes com pessoas que nos ferem. Deus nos perdoa e nós não perdoamos. Simplesmente. Nunca mais olha na cara. Nunca mais frequenta o mesmo ambiente. Não, padre, não é que eu estou com raiva. A pessoa só morreu para mim. Como assim? Né? Você não é obrigado a conviver o tempo inteiro com a pessoa, mas você é obrigado a tirar esse rancor do seu coração. Como é que você sabe que você tirou? Primeiro, como você faz para tirar? Gente, eu já estou falando desde quando eu cheguei. Você não presta, não é verdade? Então não queira você perdoar. Ninguém presta por si só. O seu foco é, Senhor, me dê a graça do perdão. Porque eu não consigo perdoar. Eu não presto. Eu não sou como o Senhor. Eu sou péssimo. Só o Senhor pode me dar essa graça. Entende? Todos os dias pedir o dom do perdão, até que Deus tire isso de você. Ele é bom. Porque me chamas bom? Só Deus é bom. Então você pede o dom do perdão. E depois, quando a pessoa que você perdoou, que Deus te deu a graça, ficar perto de você, você vai cumprimentar normal, não vai sentir nenhuma raiva, nenhum rancor, nenhum ranço interior. Pronto, você perdoou. Precisa de conviver? Não, tem gente que é intragável, de enjoado, né? Tem gente que é insuportável. Se não converter, ninguém aguenta. Então, você não é obrigado a conviver. Mas se essa pessoa estiver no mesmo ambiente, não vai te ferir, não vai mudar o seu interior, porque você já perdoou. E você ainda vai rezar por ela. Também é um dom de Deus. Além de Deus te dar o dom do perdão, Ele vai te dar o dom do amor. Tudo vem dele. Então, por isso que não tem jeito na hora da morte, quando você for condenado porque você não perdoou, né? Eu não consegui perdoar. Deus vai falar, aqui, o dom do perdão que eu estava pronto para te dar. Por que você não foi humilde de pedir o dom do perdão? Né? Só isso. Como eu disse, gente, o amor para amar a Deus, Ele dá. O perdão, o dom do perdão, Ele dá tudo. Então não tem desculpa na hora do julgamento. Não tem desculpa. Uma coisa que ainda pode dar um pouquinho de esperança para nós, é que às vezes tem pessoas que não perdoam, pode ser porque alguém está rezando por ela, e Deus só coloca no purgatório. Por que eu falo do purgatório? Não tem a palavra purgatório. Gente, é muita ignorância. Muita ignorância. Achar que tem que estar escrita a palavra purgatório na Bíblia, porque senão não existe purgatório. Todo o tempo fala do purgatório aqui. Quer ver? Vamos lá. O patrão indignou-se. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, até que pagasse a dívida. Eu pergunto, do inferno se sai? Quem está no inferno, sai de lá? Nunca mais. Então, se você foi entregue aos torturadores até pagar sua dívida, qual que é o único lugar, depois do julgamento, que pode acontecer isso? Purgatório, uai. Lógico. Se fosse inferno, não tem mais volta. Não tem mais volta. É assim que meu Pai. Claro, quem não perdoa, a chance maior é o inferno. Mas por algum motivo, não sei, uma pessoa que fez alguma caridade, que tem a mãe que reza pelo filho, que é muito santa, igual Santa Mônica, Deus pode colocar no purgatório. Mas não vai ficar de graça. E entendam, purgatório, torturadores, é uma tortura o purgatório.
Você vai saber todos os seus pecados, você vai sofrer por todos eles. Você vai entender como que Deus te amou, você não retribuiu. Você não vai ter o consolo de Deus no purgatório. Você não vai ter nada. É uma dor terrível. É uma tortura. Até você ser purificado. Tá bom? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha para o céu e tente decidir confessar o mais rápido possível. Não faltar às missas, rezar todos os dias enquanto é tempo. Perdoar com o dom de Deus. Fazer caridade. Ser uma pessoa caridosa, dizimista, oferta, pobre. Por favor, enquanto é tempo. Está cheio de gente ali do cemitério, gritando. Ou no purgatório, ainda está bom demais, ou para sempre no inferno. Mas que pena que esse povo não aparece aqui no Baraúna, na cidade inteira, gritando. Eu queria que Deus um dia desse essa chance. Para todo mundo que está na sua vidinha, acaba não mundão, ver o que espera ele depois da morte. Eu duvido que não vai vir todo mundo de joelho para a igreja. Que Nossa Senhora dê juízo a todo mundo.